Pneumatologia, a doutrina, o ensino da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mais uma vez reine em vossas vidas. Aqui o pastor Hilly mais uma vez. Quero trazer aqui uma aula hoje, mas teremos várias aulas sobre o ensino do Espírito Santo. Quero te dizer também que pela graça de Deus, sou formado em bacharel em teologia, estou cursando o mestrado em teologia e Deus tem me dado essa oportunidade de aqui, pelas redes sociais, te trazer conhecimento e nessa oportunidade quero trazer um ensino aqui sobre a doutrina, o ensino do Espírito Santo. Eu quero te convidar aqui para que você continue nesse estudo, não deixe. Quero te convidar também a se inscrever no nosso canal. Quero te convidar aí também que você deixe o seu comentário. Será uma aula de muito ensino, de muita instrução sobre o Espírito Santo de Deus. É sobre este estudo que nós vamos estar falando hoje. Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E para darmos início à nossa aula, nós vamos fazer a leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Teologia, para ser teologia bíblica, tem que ter Bíblia. Atos, capítulo 2, do versículo 1 a 8. Você tem uma Bíblia? Nos acompanha aí. Eu já te aconselho você pegar aí um papel e uma caneta para ir anotando alguma coisa aí. Versículo, vai anotando. Capítulo 2 de Atos, versículo 1 a 8. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos cordialmente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, e de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Baseados nesse texto, nós vamos dar início à nossa aula. Te convido também a você a curvar a sua cabeça. Vamos fazer uma breve oração antes de iniciarmos o estudo do Espírito Santo. Vamos pedir ajuda a Ele para abrir nosso entendimento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta oportunidade. Senhor, neste momento vamos dar início a este estudo tão maravilhoso, que é sobre a pessoa do Espírito Santo. Espírito Santo, e para falarmos de Ti, precisamos ter intimidade com o Senhor. Espírito Santo, me ajude nesse dia. Espírito Santo, ajude aqueles que vão ouvir a entender esse ensino. Espírito Santo, nos ajude nesse dia. Nos ajude nesse momento. Nos ajude nessa aula. Abençoe a todos aqueles que vão ouvir esta aula, que possam aprender e ser edificados pela Tua palavra. Espírito Santo, ajude a cada um deles e dê força, graça, para continuar aprendendo a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Nós vamos ver nessa primeira aula, então, sobre a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo ocupa lugar central no movimento de renovação espiritual. Nossa preocupação nesse estudo será o de estudar o Espírito Santo como pessoa. Então, já anote aí.
A preocupação nossa nesse ensino, nesse estudo, será de estudar a pessoa do Espírito Santo. Vários atributos definem uma pessoa, mas podemos destacar entre eles o intelecto, a sensibilidade e a vontade. O Espírito Santo ele tem intelecto, nós vamos ver o que é intelecto. Ele tem sensibilidade, ou seja, ele é sensível. Ele tem vontade própria, o Espírito Santo. Então, característica no Espírito Santo, uma pessoa, somente esses atributos que eu já coloquei aqui, já definem o Espírito Santo como uma pessoa. Deus subsiste em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele subsiste Pai, Filho e Espírito Santo. Efésios 4 e 6. Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 6. Efésios capítulo 4, versículo 6. Efésios 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Então nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito se tem ensinado sobre o Deus Pai e o Deus Filho, mas pouco se ensina sobre o Espírito Santo. Alguns grupos heréticos afirmam que o Espírito Santo é meramente uma força ou influência impessoal, o que não é verdade. Hoje nós temos muito ensino sobre muitas coisas. Muito se ensina sobre Deus Pai, sobre Deus Filho, mas muito pouco ensina sobre o Espírito Santo de Deus. E há grupos heréticos hoje que ensinam que o Espírito Santo é meramente uma força ou uma influência impessoal. Isso não é verdade, pessoal. Isso não é verdade, meus irmãos. Para nós, genuinamente cristãos, temos aprofundado nessa doutrina bíblica. Estamos iniciando esta nova matéria que trará estudos somente sobre o Espírito Santo. Vamos caminhar junto pelas páginas da Bíblia e aprender que não há nada que possa negar sua realidade. Vamos junto nesta aula. Pegue sua Bíblia, sua caneta, seu papel, vamos junto para nós vermos que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força. Nesse estudo veremos que o Espírito Santo é uma pessoa e o estudaremos a partir dos traços característicos que assim o identificam. Vamos junto nesse ensino e vamos ver que há grupos heréticos falando que o Espírito Santo é uma força ativa, que não é uma pessoa, mas nós vamos aprender aqui que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Seu intelecto. O primeiro ponto, o primeiro atributo que se atribui a uma pessoa é o intelecto, uma pessoa inteligente. Você que está aí assistindo essa aula, você é uma pessoa inteligente. Então, é atribuído a você o intelecto. E também esse atributo é atribuído também à pessoa do Espírito Santo. Olha o que significa a palavra intelecto. A palavra intelecto está associada à inteligência. Uma pessoa inteligente é aquela que possui a capacidade de compreender ou habilidade para resolver situações problemáticas novas, mediante a reestruturação dos estados perspectivos. É a pessoa que raciocina bem. Encontramos na Bíblia diversas referências que deixam bem claro que o Espírito Santo possui inteligência. Alguém que está assistindo essa aula, será que pode negar que o Espírito Santo é alguém inteligente? Ai de nós se nós não estivéssemos o Espírito Santo caminhando lado a lado. Ele é alguém que tem capacidade para resolver em situações problemáticas que nós não conseguimos sair. O Espírito Santo está caminhando lado a lado do cristão para ensinar, para dar a ele uma luz sobre o problema. O Espírito Santo é uma pessoa inteligente que está ao seu, ao meu, ao nosso lado para ensinar, para nos tirar de situações que nós não conseguimos sair. Ou seja, é uma pessoa intelecto, inteligente,
que está nos ensinando? A. Ele ensina a fazer lembrar. João, capítulo 14, versículo 26. Vamos ler. João, capítulo 14. Versículo 26 diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo de Deus, ele nos faz lembrar tudo que Jesus ensinou e tudo aquilo que nós aprendemos. Por exemplo, você está aqui hoje assistindo, aprendendo essa aula. Daqui muito tempo o Espírito Santo vai te fazer lembrar de tudo o que você aprendeu. Já no Antigo Testamento, o Espírito cumpria a missão do quê? De ensinar. Tem muitas pessoas que não sabem que no Antigo Testamento o Espírito Santo estava lá. Mas ele já estava lá, agindo, não como no Novo Testamento, mas já estava. Vamos ler Neemias, capítulo 9. Neemias, capítulo 9, versículo 20. E deste o teu bom Espírito para ensinar. Abra sua Bíblia e leia Neemias, capítulo 9, versículo 20. E deste o teu bom Espírito para ensinar. Ninguém discorda de que ele é mestre por excelência e nos faz lembrar de tudo o que Jesus ensinou. Alguém será que discorda desse assunto? Eu acredito que não. O Espírito Santo é que nos faz lembrar de todo o ensino de Jesus Cristo. E tudo aquilo, quando você faz uma leitura bíblica, depois você lembra dela, pensa que é por acaso? Não. É o Espírito Santo de Deus que está te ensinando, que está te fazendo lembrar de tudo aquilo que você aprendeu. B. Ele tem sabedoria e inteligência. Isaías 11. Vamos ler. 11, versículo 2. Isaías, capítulo 11, versículo 22. Isaías, capítulo 11, versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O profeta está falando do Messias que haveria de vir sobre... O profeta está falando do Messias que haveria de vir e seria poderosamente ungido pelo Espírito, a fim de cumprir a vontade do Pai. João capítulo 33, capítulo 1. Vamos ler João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 33 e 34. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, então, eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Ele descreve a plenitude do Espírito Santo na vida de Jesus. É o Espírito Santo, é quem anuncia a Cristo e nos guia a toda verdade. João 16, 13 e 14. Vamos ler. João 16, 13 e 14. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou de anunciar. O Espírito Santo é quem anuncia a Cristo e nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus é que nos anuncia Cristo. Você pode dizer, não,
quem anunciou para mim foi João, foi Maria. Ele foi apenas o instrumento para transmitir a palavra. Mas quem te convenceu, quem apresentou Cristo para mim e para você foi o Espírito Santo de Deus. E ele nos guia em toda a verdade. C. Ele tem conhecimento, como nós já lemos em Isaías capítulo 11, versículo 2. Entre os 9 dons citados em 1 Coríntios 12, está o de conhecimento ou ciência, que é dado pelo Espírito Santo. Ele nos faz ver os mistérios de Deus. Romanos 11, 33. Romanos capítulo 11, versículo 33. Capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão são inescrutáveis os seus caminhos. O Espírito Santo de Deus, ele nos faz conhecer os mistérios de Deus. Por isso, todos os dias, devemos pedir a ação, pedir ao Espírito Santo que nos guie e que nos ensine. D. Ele revela, Efésios capítulo 1, versículo 17. O Espírito Santo de Deus revela, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. Diante dos olhos do Espírito Santo de Deus, nada fica encoberto. Ele revela todas as coisas, principalmente aqueles que o buscam. Ele é onisciente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Paulo fala sobre os dons de revelação, sabedoria, conhecimento e discernimento dos Espíritos. Nós, como cristãos, precisamos ter em nós esses dons, para não sermos enganados pelos espíritos malignos. O Espírito perscruta as profundezas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Que maravilha esse Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Ele revela, ele fortifica, ele fala, ele lembra, ele dá sabedoria, ele dá conhecimento. Que maravilha esse Espírito Santo de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus pela operação do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Nesse momento ele está trabalhando, operando, agindo na minha, na sua e na nossa vida. Tópico 2. No tópico 2, o Espírito Santo perscruta as profundezas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, como nós lemos. É a habilidade de sentir as coisas ou a propriedade do organismo vivo, de perceber as modificações do meio externo ou interno, é de reagir a eles de maneira adequada. Sensibilidade refere-se ao sentimento, às emoções e etc. O Espírito Santo sente e reage, assim como nós, quando nós emocionamos. Agora vamos ver que o Espírito Santo, ele reage
Ele sente e reage, assim como uma pessoa. É um dos atributos, uma das características que prova que o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Vejamos. Amor. Romanos 15:30. Amor é o sentimento que predispõe alguém a desejar o bem-estar de outro. Vamos ler Romanos 15. Romanos 15. Romanos 15, versículo 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações, por mim a Deus. Paulo está pedindo orações para que a igreja ore por ele, para o combate que ele está combatendo. O amor é o sentimento que predispõe alguém a desejar o bem-estar de outrem. Esse é um atributo também ao Espírito Santo. O amor. O Espírito Santo de Deus, ele é amor. Tanto que o Espírito Santo está aí para levantar pessoas da sarjeta, pessoas das drogas, para tirar a pessoa da prostituição. O Espírito Santo é alguém, uma pessoa que ama a todos aqueles que o buscam de todo o coração. Alegria, Atos 2:13. Houve uma verdadeira alegria entre os crentes que receberam o Espírito Santo. Por quê? Em Atos 2 que nós lemos, eles recebem o Espírito Santo e há uma alegria. Por que houve essa alegria? Porque ele estava presente trazendo alegria. Ele quem? Ele, o Espírito Santo de Deus, estava presente trazendo a alegria. O Espírito Santo é uma pessoa que traz para nós alegria. O Espírito Santo não traz para nós tristeza. Embora nós vamos ver nessa aula que o Espírito Santo de Deus se entristece. Mas onde o Espírito Santo de Deus está, existe alegria. Em Atos 2, o Espírito Santo veio e trouxe alegria a todos que estavam reunidos. É inconcebível que uma pessoa cheia do Espírito Santo viva em tristeza. Hoje nós temos uma ideia muito errônea de ser cheio do Espírito Santo. Alguém pensa que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é aquela que pula, roda, fala em línguas estranhas. Não tem nada a ver alegria dessa forma. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vive todos os dias da vida dela alegre, porque ela está cheia da pessoa do Espírito Santo de Deus. Traz alegria para a vida da pessoa. C. Tristeza. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Nós estamos falando de emoções de uma pessoa. Efésios 4:30. Característica do Espírito Santo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. É possível entristecer o Espírito Santo de Deus? Claro que sim. Ele é uma pessoa. Se ele é uma pessoa, ele sente, tem emoções. E é possível que alguém entristeça o Espírito Santo. O cristão pode entristecer o Espírito Santo quando não dá importância à sua presença, voz e orientação. Em Gálatas, capítulo 5, vamos ler. Gálatas. Capítulo 5, versículo 16. O título diz assim: Exortação a viver segundo o Espírito. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis.
A nossa carne todo dia está uma briga, uma luta com o Espírito Santo de Deus. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei do pecado. Porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, fornicação, impureza, lasciva. Aqui nós temos uma lista de pecado de pessoas que não ouvem a voz do Espírito Santo. Mas o versículo 25 diz assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. O versículo 18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei mais. E o versículo 25 diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então nós precisamos estar sensível para ouvir o quê? A voz do Espírito Santo e não da carne, porque a carne todo dia é uma luta contra o Espírito Santo. O Espírito Santo nos chama para o jejum, nos chama para a oração, nos chama para a leitura da Bíblia. Mas a carne nos chama para quê? Para o pecado, nos chama para o adultério, para a fornicação, para a corrupção. Mas o Espírito Santo, Deus está clamando para que nós vivemos uma vida no Espírito. D. Gemidos. Romanos 8:26. Vamos ver. Romanos 8:26. Romanos, capítulo 8. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. O Espírito Santo de Deus está intercedendo por mim, por você e por nós. Então fica claro aqui que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele sente, ele tem intelecto, ele tem inteligência, ele tem sensibilidade, ele tem emoções, ele se entristece e ele intercede por mim e por você. Quando a palavra diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, está mostrando que ele intercede juntamente com o crente. Ele sente a nossa dor, geme e sofre conosco. Aleluia! Oh, palavra maravilhosa! Quando diz que o Espírito Santo está intercedendo, ele está no nosso lado ali, gemendo, sentindo a tua dor, sentindo a nossa dor, está ali gemendo, sofrendo juntamente conosco a nossa dor. Quando você dobra o seu joelho para buscar a Deus, o Espírito Santo está ali ao seu lado, clamando, gemendo, tendo o mesmo sofrimento que você. Olha, é uma pessoa que está ao teu lado 24 horas. Glorifique a Deus por isso. Glorifique a Deus pelo Espírito Santo. E ainda, ele pode ser apagado, tentado e afrontado. Vamos ler Atos, capítulo 5, versículo 9. Atos, capítulo 5, versículo 9. Então Pedro disse: por que é que entre vós concentraste para tentar o Espírito Santo? Olha aí, nós estamos na passagem de Ananias e Safira, que eles tentaram o Espírito Santo. Então uma pessoa pode ser tentado. Eles tentaram contra o Espírito Santo, tentaram enganar, tentaram o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ninguém engana. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não extinguais o Espírito Santo de Deus. Não podemos extinguir o Espírito Santo de Deus. E Hebreus, capítulo 10, versículo 29. Hebreus, capítulo 10, versículo 29.
De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado o merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Então o Espírito Santo ele pode ser apagado, tentado e afrontado. O versículo que nós lemos em extinguais é apagar. Não apague a operação do Espírito Santo de Deus. 3. Tópico 3. Vontades do Espírito Santo. A vontade é a capacidade de fazer escolha e tomar decisões. No tópico 3, nós vamos ver sobre a vontade do Espírito Santo. Vontade é a capacidade de fazer escolha e tomar decisões. Eu te pergunto, o Espírito Santo, como uma pessoa, tem essa característica, esse atributo? Ele tem poder de tomar escolhas e tomar decisões? Sim, então ele é uma pessoa. O Espírito Santo tem vontade própria. Isso está evidenciado em suas atitudes, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Não temos dúvida. O Espírito Santo de Deus, ele tem poder, capacidade para fazer suas escolhas e tomar as suas decisões. A. Tópico 3, parte A. No repartir os dons liberalmente. 1 Coríntios, vamos ler. 1 Coríntios, ele é quem reparte, ele é quem dá os dons. 1 Coríntios, capítulo 12. Mas um só Deus, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então quem reparte os dons espirituais na igreja não é eu, não é o pastor, não é você, é o Espírito Santo de Deus. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, cada um individualmente. O Espírito Santo, ele entrega, ele divide, ele reparte os dons espirituais para cada cristão individualmente, conforme ele quer, porque ele é Deus. Vamos continuar. B. No permitir ou impedir. Atos 16, versículo 7. Vamos ler. O Espírito Santo vai impedir. Atos, capítulo 16, versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Amados, aqui fica um conselho. Precisamos estar atento a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque nem sempre a nossa direção está na direção do Espírito. O Espírito tem a direção da vida do crente. Aquele que é guiado por ele deve estar pronto para fazer a sua vontade. Ele pode permitir, assim como impedir aquilo que desejamos fazer. O Espírito Santo, ele tanto pode permitir como impedir aquilo que você deseja fazer. Você precisa estar atento para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, para saber quando é para ir e para saber quando é para ficar. Precisamos estar atentos. O Espírito Santo é uma pessoa que está nos guiando. Nós temos que seguir os passos do Espírito Santo de Deus. Ele está pronto tanto para permitir que nós façamos, como para impedir. Quando ele permite, glória a Deus. Quando ele impede, glória a Deus. Porque quando ele está impedindo, porque é algo que vai nos prejudicar, algo que não vai dar certo. Precisamos seguir a voz do Espírito Santo. Ele é alguém que está instruindo, ensinando. Amém?
C. No convidar. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Vamos ler esse versículo. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quando alguém realiza uma festa, convida a quem quer para participar. O Espírito convida o homem para aceitar. Jesus que disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Evangelho de Mateus, em Marcos capítulo 11, versículo 28. É Mateus capítulo 11, versículo 28. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 está escrito, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Espírito Santo é quem convida, ele está te convidando nesse dia. Às vezes a gente pensa que esse versículo é para quem? Só para quem não é crente. Mas cristão também às vezes sobrecarrega, sabia? Às vezes nós vivemos uma vida sobrecarregada de muitas coisas. E o Espírito Santo nos convida a descarregar esta carga. Por quê? Porque ele quer nos ajudar a carregar a nossa caminhada. Nós ficamos sobrecarregados de tanta coisa. Nós ficamos sobrecarregados no trabalho, na família, até mesmo na igreja onde nós congregamos. E o Espírito Santo nos convida a descarregar essa sobrecarga que ele vai nos ajudar. D. Ele orienta, no orientar. Atos capítulo 13, versículo 22. Atos capítulo 13, versículo 2. Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Aqui o Espírito Santo está orientando. Depois da igreja está em oração, depois da igreja está em jejum, o Espírito Santo vai orientar aqueles que vão ser ungidos agora separado para a obra do Senhor. Todas as coisas da nossa vida que vamos fazer, temos que pedir orientação, pedir um guia ao Espírito Santo. Quando há oração e consagração em busca da vontade de Deus, o Espírito Santo orienta. Sim ou não? Dá para dizer um amém nessa palavra? Quando há oração e consagração em busca da vontade de Deus, o Espírito Santo orienta. Portanto, as evidências decorrentes dos ensinos bíblicos mostram que o Espírito Santo não é uma força impessoal. Ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Não há vida cristã abundante sem o auxílio do Espírito Santo. Aguarde, marque aí nessa frase, onde você está anotando aí. Não há vida cristã abundante sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Não existe vida cristã, não existe vida no altar sem o auxílio, sem a preparação do Espírito Santo. Ele torna a fé dinâmica e nos dá a compreensão exata da vontade de Deus. O Espírito Santo nos dá a compreensão exata daquilo que Deus tem para a nossa vida. Ouça aí a voz do Espírito Santo de Deus nesse dia. O Espírito Santo no Antigo Testamento, Gênesis, do capítulo 1, do versículo 1 ao 31. Os estudiosos da Bíblia Sagrada dividem os fatos a respeito da doutrina do Espírito Santo em dois períodos que são chamados de pré-Pentecoste e pós-Pentecoste. Vou repetir isso para você. Os estudiosos da Bíblia Sagrada dividem os fatos a respeito da doutrina do Espírito Santo em dois períodos que são chamados pré-Pentecoste e pós-Pentecoste. Antes do Pentecoste e depois do Pentecoste.
No primeiro, o Espírito pré-existia como terceira pessoa da Trindade. Gênesis 1 e 2. Vamos ler. Gênesis 1 e 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Por que o Espírito Santo de Deus movia? Porque era um caos. O homem, a mulher não havia sido criado para ele habitar. Ele descia sobre os homens temporariamente, a fim de capacitá-los para algum serviço especial, e deixava-os assim que a tarefa fosse cumprida. Essa era a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele descia sobre homens e também sobre mulheres, temporariamente, a fim de capacitá-los para algum serviço especial, e deixava-os assim que a tarefa seria cumprida. Nós temos vários casos na Bíblia, podemos citar algum aqui, como Davi, Sansão, Salomão, Isaías, os profetas, que o Espírito Santo descia para um determinado serviço, um objetivo, e depois deixava. Essa era a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. O segundo período teve início com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Atos 2 e 2, que foi a base da nossa aula. Estudaremos nesse artigo o Espírito Santo no Antigo Testamento. Embora muitos achem que o Espírito Santo tenha começado a agir apenas depois da ascensão de Jesus, na verdade ele sempre atuou de forma poderosa em toda a história bíblica, inclusive nos dias do Antigo Testamento. Olha que importância isso. Embora muitos achem, tem muitas pessoas que acham que o Espírito Santo tenha começado a agir apenas depois da ascensão, depois que Jesus foi para o céu. Tem algumas pessoas que acham que o Espírito Santo começou a agir depois que Jesus subiu para o céu. Não, na verdade ele sempre atuou de forma poderosa em toda a história bíblica, de Gênesis a Apocalipse. A função, a ação do Espírito Santo de Deus está ali, em toda a história bíblica, inclusive no Antigo Testamento. O Espírito Santo está lá trabalhando, o Espírito Santo está lá convencendo, o Espírito lá está salvando, está restaurando, está trabalhando. Nunca deixou de agir. Tópico 4. O Espírito Santo no período da criação. Quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, não quer dizer que neste ato agiu apenas uma pessoa, uma das pessoas da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo estava envolvido na obra da criação. Não pense que o Senhor nosso Deus estava sozinho na criação, mas ali estava presente a Trindade, as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, eles estavam em conjunto. Isso é maravilhoso. Eu sinto Deus, eu sinto a presença de Deus nessa palavra. Na criação, lá estavam as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento, operando e agindo. Colossenses, vamos ler Colossenses 1:16? Colossenses 1:16. Colossenses 1:16. Diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Afirma que todas as coisas foram criadas em Jesus, por meio dele e para ele. O próprio Jó reconhece que o Espírito de Deus dá vida. Jó 33, versículo 4. Vamos ler Jó 33,
versículo 4. Jó 33, versículo 4 diz assim: O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó reconhece que o Espírito de Deus dá vida. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1 e 2. Não tem como negar isso. Olha, você que está acompanhando esta aula, até aqui você já tem. Se você tinha alguma dúvida, não tenha mais. O Espírito Santo é uma pessoa e está agindo em nossas vidas. Deus Pai. A palavra criar aparece 3 vezes no primeiro capítulo de Gênesis. Gênesis, capítulo 1, os versículos 1, versículo 21 e 27. Vamos conferir? Gênesis. Versículo 1. Criou. Versículo 21. Você vai conferindo aí. E Deus criou. Versículo 27. E criou Deus. No capítulo 1 aparece 3 vezes. Deus criou o mundo do nada pelo poder da sua palavra. Salmo 33. Salmo 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Oh, maravilha! Não há Deus comparável como o nosso Deus. Olha o versículo que diz, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército pelo Espírito da sua boca. Deixa eu te dizer, vou te mostrar aqui para você nesse versículo aqui, as 3 pessoas da Trindade. Olha, pela palavra do Senhor, Deus está pronunciando a palavra. Aqui nós temos Deus, aqui nós temos o Verbo. Quem é o Verbo? O Verbo é o Senhor Jesus Cristo. Aqui está Deus Pai, aqui está a palavra, que é Deus Filho, e aqui está o Espírito Santo. Só nesse versículo eu consigo te provar a Trindade para você. Deus, através da sua palavra. Quem é a palavra? Quem é o Verbo? É Jesus. E pelo Espírito também. Aqui nesse versículo nós temos Deus Pai, temos Deus Filho e temos Deus Espírito. A palavra criar aparece 3 vezes ali em Gênesis. E Deus criou o mundo do nada pelo poder da sua palavra. Disse Deus, haja luz e houve luz. Estava ali em concordância a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, operando na criação. Glorificado, louvado seja Deus. B. Deus Filho. O evangelista João no capítulo 1, versículo 1 ao 4, falando sobre a criação, diz que o Deus Filho estava com o Deus Pai na criação. Vamos ver? João, primeiro nós vemos Deus Pai criando, mas eu fiz questão de, naquele versículo, já te mostrar a Trindade. João, capítulo 1, (1 ao 4). No princípio era o Verbo. Quem é o Verbo? A palavra, Jesus. Jesus estava lá. E o Verbo estava com Deus. Quem é o Verbo? É Jesus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Glorificado seja o nome de Jesus para todos sempre. Deus Espírito. De acordo com o texto de Gênesis 1 e 2, a terra era sem forma e vazia.
Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui está a ação do Espírito na criação. Com o sopro de sua boca, Deus estabeleceu tudo. De acordo com o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Não havia forma, estava vazia. Deixa eu te dizer algo agora. A minha vida sem Deus, ela estava sem forma e vazia. E o Espírito Santo, ele estava movendo já sobre a minha vida. Isso é maravilhoso, presta atenção. Quando a pessoa está distante de Deus, no caminho do pecado, a pessoa está em treva, vazia, porque uma pessoa sem Deus é vazia. O Espírito Santo de Deus já está movendo sobre esta pessoa. E o Espírito Santo de Deus está convencendo, trabalhando na vida dessa pessoa para que onde é treva se torne luz. Onde há pecado, que habite a graça. O Espírito Santo de Deus, ele está movendo sobre esta geração para trazer luz para esta nação. É isso que o Espírito Santo fazia lá em Gênesis sobre a terra, que era sem forma e vazia. Hoje ele está sobre a humanidade, que muitos também estão sem forma e estão vazios. E o Espírito Santo de Deus quer trazer luz para essas pessoas. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui está a ação do Espírito, aqui está a ação do Espírito Santo na criação, como o sopro da sua boca, de Deus que estabeleceu tudo. Na profunda sabedoria, Jó afirmou: pelo seu sopro os céus se calaram. Ah, palavra maravilhosa. Vamos continuar. Gênesis 1 e 2 afirma: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse texto indica a atuação do Espírito na criação do universo. A expressão pairava sobre a face das águas poderia ser literalmente traduzida: continuava cobrindo-a, como faz a ave a chocar os seus ovos. O Espírito traz ordem onde há o vazio, abrindo o caminho para a poderosa atuação do Deus Criador. Vemos então que no início ele estava ao lado de Deus, Pai e de Cristo. Jó 26 e 13. Vamos ler Jó 26 e 13. Jó 26 e 13. Jó 26 e 13. Pelo seu Espírito ornou os céus, e sua mão formou a serpente enroscadiça. Aqui nós temos: pelo seu Espírito ornou o céu, deu ornamento, moldou o céu. Capítulo Jó, também capítulo 1. É João, capítulo 1. João, capítulo 1. Do versículo 1 ao 3, como nós já lemos, que prova, o Espírito Santo traz ordem. Vemos então que no início ele estava ao lado de Deus Pai e de Cristo. Não fica dúvida que na criação o Espírito Santo estava lá, juntamente com Deus Pai e Deus Filho, agindo, criando na mesma concordância. Tópico 5. Esse será o último tópico dessa aula, o tópico 5, nós vamos continuar depois. O Espírito Santo no período antediluviano. Primeiro houve a criação do universo e dos seres viventes. Só depois Deus criou o homem à sua imagem e à semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Primeiro Deus criou o universo, criou todos os seres viventes e depois criou o homem. Isso fica claro que Deus sempre prepara um lugar para nos colocar.
Não tinha como Deus criar o homem e a mulher e colocar num lugar que não tinha forma, num lugar que era vazio, num lugar que não existia nada. Deus primeiro cria todo o ambiente especial, cria um jardim, depois cria o homem e a mulher e coloca nesse jardim, num lugar maravilhoso, especial. Deus tem propósito para a minha vida e para a tua vida. Primeiro Ele prepara tudo e depois nos coloca lá. Precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mais tarde Ele deu ao homem uma auxiliadora, uma esposa, uma mulher. Gênesis 2, versículo 22. Deus os colocou no jardim do Éden, dando-lhe uma ordem que deveria ser obedecida. Gênesis 2, 16. Todos nós conhecemos qual foi a ordem que Deus deu a Adão. Vencidos pelo golpe do diabo, Adão e Eva desobedeceram a Deus e foram expulsos do jardim. Deus cria o homem, a mulher, coloca no jardim, dá-lhe uma ordem e eles são vencidos pela serpente ou por Satanás. Amados, nós cristãos, todos os dias temos uma batalha na nossa vida. E nós temos uma renúncia para sermos cristãos. E todos os dias Satanás vem com o golpe dele para o nosso lado, para nos tirar a nossa paz e da presença de Deus. Mas nós precisamos estar vigiando na nossa vida espiritual. A raça humana se multiplica a cada dia. E com isso também a maldade do seu coração. Gênesis 6, capítulo 6, versículo 5. Vamos ler lá em Gênesis. Nós estamos falando do Espírito Santo no período antes do dilúvio. Gênesis 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Esse era o cenário antes do dilúvio. Viu o Senhor que a população, a humanidade se multiplicara muito, e juntamente com isso também o pecado e a maldade do seu coração. Então Deus se arrepende de ter criado o homem e decide consumi-lo da face da terra, enviando sobre ela o dilúvio. Gênesis capítulo 6, do 7 ao 17, você lê esse texto. O espaço de tempo entre a criação e o dilúvio é chamado de período antediluviano. Anote aí no seu caderno. O espaço de tempo entre a criação e o dilúvio é chamado de período antediluviano. Nesse período vemos claramente o Espírito agindo para que o plano de Deus realizasse da seguinte forma. Vamos ver que forma. Olha, isso é importante. Nesse período em que Deus declara a destruição da terra com um dilúvio, não pense e não engane você. O Espírito Santo de Deus está ali agindo para salvar. Quem está pregando nesse tempo? Noé. Noé está pregando o juízo de Deus. O Espírito Santo de Deus está à porta batendo. A porta do coração. Não pense que Deus executou o juízo sem ter longanimidade e sem ter amor. Porque o amor de Deus dura de geração a geração. Deus não executou o juízo sobre aquela geração sem antes que pregasse, sem antes que o Espírito Santo ficasse batendo na porta. Você já deve ter pegado a mensagem. Hoje, o juízo de Deus está decretado sobre o mundo. Mas como nos dias de Noé, o Espírito Santo está batendo na porta do coração do homem. Mas o homem tem endurecido o seu coração como o período antediluviano e não tem ouvido. Nesse período vemos claramente o Espírito Santo de Deus agindo para que o plano de Deus realizasse da seguinte forma. Vamos ver de que forma. Primeiro, avisando. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Olha o que está escrito. Então disse Deus a Noé:
o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com toda a terra. A primeira ação do Espírito Santo qual foi? Avisar a todos. Noé avisou, vai vir um delúvio, a terra vai ser destruída, a arca está sendo construída. Quem quer se salvar tem que entrar na arca. Mas o povo não ouviu a voz do Espírito. Hoje, literalmente, nós não temos uma arca construída, mas nós temos Jesus Cristo, nosso Salvador, como a arca. E todos que querem se salvar têm que entrar na arca. Amém? Você pode dizer um amém aí? Jesus Cristo hoje é a arca e nós somos os Noé que estamos pregando a palavra e o Espírito Santo de Deus está agindo para que tudo se cumpra como o Senhor Deus quer. A palavra de Deus nesse versículo no original hebraico está no plural, Elohim, Elohim. Essa palavra é simples, tem gente que fala Elohim, Elohim, não. A palavra é Elohim, simples assim. Isto mostra que a Trindade estava presente quando Deus avisava Noé sobre o dilúvio. Claro, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo agindo, batendo no coração. Se alguém ouvir a minha voz, abre a porta, ele entra e ceia. B. Contendendo, Gênesis 6 e 3. Aqui está uma referência ao ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento, semelhante ao que ele realiza no Novo. A geração daqueles dias estava pervertida e somente Noé e sua família permaneciam fiéis a Deus. O Espírito Santo continuou agindo nos corações durante quanto tempo? 120 anos. E só então Deus pronunciou a sentença de destruição de toda a raça humana. 120 anos, Noé pregando e o Espírito Santo batendo a porta para que o homem se arrependesse dos seus pecados. Não olhou, não se arrependeu. Nós estamos há quanto tempo pregando a palavra? E o Espírito Santo todo dia chamando para o arrependimento. Mas a humanidade, o homem não quer. Então chegará o dia do juízo e da justiça de Deus. C. Orientando. Gênesis capítulo 13, versículo... Gênesis capítulo 6, do versículo 13 ao 22. Novamente a pessoa do Espírito está presente na forma hebraica, Elohim, orientando Noé na construção da arca. Vamos ler Gênesis, capítulo 6, versículo 13 ao 22. O Espírito Santo orientando. Vamos ler esse texto e finalizar essa aula. Então disse a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca da madeira de gofer, e fará compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás, de 300 côvados do comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e a ela um côvado, e acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás, e andares baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um delúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo do céu, tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teu filho contigo. E de tudo o que vive, e de toda a carne, de 2 e 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, e de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie, virão a ti para os conservar em vida. Leva contigo
de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Nessa passagem, na construção da arca, o Espírito Santo de Deus está orientando, ensinando Noé. Como que você pensa que Noé construiu toda aquela arca, todo aquele monumento para agregar a sua família e todos os animais? O Espírito Santo, Deus falou e o Espírito Santo foi ajudando, orientando Noé na construção da arca. Então, nessa primeira aula, nós vimos um pouco aí sobre o Espírito Santo, sobre a doutrina do Espírito Santo. Nós vamos continuar na outra aula, vamos dar somente uma pausa aqui nessa aula e brevemente eu estarei lançando a outra aula da doutrina do Espírito Santo de Deus, que será de grande edificação para a nossa vida. Eu quero te convidar a permanecer no nosso canal, que toda semana nós estamos postando aqui uma aula de teologia. Nesse momento eu quero encerrar essa aula. Não terminou aqui o estudo, nós vamos continuar. E eu quero encerrar com uma oração, orando para que Deus continue nos dando sabedoria. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa aula, pela Tua palavra, por este ensino, que venha trazer conhecimento, que venha trazer restauração, que venha trazer graça àqueles que ouviram, que vão ouvir, que sejam abençoados. Senhor Espírito Santo, continue nos ajudando, continue nos dando graça, nos revelando, nos orientando e nos ajudando. Papai amado, eu te agradeço e peço a tua bênção, a tua graça sobre todos. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça, temos um encontro marcado. Deus te abençoe.